Oi, gente, tá começando mais um Empreenda Físio, que esse programa tem um objetivo de ajudar as fisioterapeutas a empreender no seu negócio de fisioterapia de forma próspera e lucrativa. E hoje o assunto é reconhecimento. A gente recebe muitas mensagens e uma das mensagens que a gente já recebeu é sobre estar trabalhando em uma clínica, ou melhor, né, o ganho principal é trabalhar em uma clínica e por conta disso a pessoa não se sentir reconhecida, nem profissionalmente falando e nem financeiramente falando, né? Ou Uhum. seja, a clínica demanda a maior rentabilidade dessa pessoa e isso implica ali que essa pessoa, o nome dela está sendo o da clínica. Então ela não se sente reconhecida. Eu já passei já também muito por isso também, né? Então eu não era eu, Renata Lima, o meu nome, minha marca. Então automaticamente isso acaba implicando muito na carreira dessa pessoa. Então, como é que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Então, hoje o assunto é esse. Espero que a gente possa te ajudar, né? Isso aí, falar sobre reconhecimento é importante, né? Mas antes de a gente realmente já iniciar, primeiro se apresentar. Meu nome é Lucas Lima, sou administrador. E a minha digníssima é Ah, hoje a Renata gente Lima, trocou. fisioterapeuta. Isso aí. E justamente por isso a gente hoje visualiza muito esse problema, né? Mas antes da gente mergulhar já no problema, né? Eu sempre gosto de trazer, cara, conceitos. Eu Uhum. sempre gosto de Vamos iniciar por conceitualizar. conceitos. É. Então, o que é o reconhecimento? Né? Ele é o ato de identificar, apreciar ou validar algo ou alguém com base em características específicas, méritos, realizações ou qualidades. Ou seja, o que é que eu estou imaginando aqui? Ah, eu não sou reconhecida. Tá, então eu tinha uma expectativa de reconhecimento X, e está vindo Y. Ou seja, as pessoas estão identificando, apreciando, validando menos aquilo que você esperava que fizessem. Uhum. Então, tipo, só para a gente colocar aqui os conceitos, para poder todo mundo entender. Olha, eu tinha uma expectativa de receber um reconhecimento. Com dinheiro é mais fácil, né? Quando a gente entra, tipo, quando você falou esse exemplo aí do dinheiro, né? O dinheiro fica mais fácil, porque a pessoa vai pensar, eu tenho a expectativa de receber um valor de R$ 5.000, mas eu recebo 2.500. Uhum. Então, tipo, ficou fácil, ficou em números. É. Mas em coisas subjetivas. O reconhecimento, ele é subjetivo, né? A dor, por exemplo, é muito engraçado que eu sempre vou relacionar tudo da administração, do marketing, tudo eu vou relacionar com a fisioterapia. Isso é mais fácil, mais lógico para mim, né? Uhum, Fazer essas analogias. E o reconhecimento, que a gente vai tentar trazer esse reconhecimento dentro do marketing, eles usam muito o termo de autoridade, né? uhum, O reconhecimento ele é uma das formas de você fazer o teu reconhecimento é você ter autoridade dentro do que você fala, autoridade da sua área de especialidade, enfim. E isso faz com que você tenha reconhecimento, tanto profissional quanto financeiro. E aí, o que acontece? Eu vou fazer sempre essa analogia com a fisioterapia, né? uhum. E aí, por exemplo, a dor ela é subjetiva, apesar de que hoje tem alguns estudos de algumas formas da gente tentar ver a dor do paciente, né? Inclusive através da termo. Mas eu não vou puxar esse assunto porque eu vou acabar. Pelo amor de Deus, Volta, volta! parênteses. Tá, mas enfim, ainda assim a dor ela é subjetiva. E é isso, o reconhecimento ele é muito subjetivo. O que é reconhecimento para você? Tenha isso claro um pouco. O que é reconhecimento para você? Então, por exemplo, quando eu falei, né, eu trabalhei num hospital que ele era um hospital ambulatorial. E aí, nessa época, era óbvio que os pacientes que eles estavam chegando, eles chegavam para o hospital. Uhum. Eles não vinham me procurando, mas era muito claro isso para mim. Só que, poxa, eu queria também o meu nome, porque eu era não tão recém-formada, mas eu ainda tinha aquele sonho, né, de, poxa, eu queria que viessem para mim. Como eu poderia fazer isso?
né? Até porque na época, quando eu fui para lá, eu passei pouco tempo nesse local, mas quando eu fui para lá, eu tinha uma ideia de que eu ia para aquele ambiente para trabalhar especificamente dentro da minha especialização, que era a primeira, né, da uroginecologia. Uhum. Então eu acreditava que eu seria a profissional fisioterapeuta da uroginecologia. Então, poxa, eu teria este reconhecimento. E quando eu não, olha a clareza aí surgindo, né? Uhum. E quando eu me deparei com outro cenário que não foi esse, eu tive a expectativa, que aí é o conceito do reconhecimento, né? A minha expectativa foi baixa, ou melhor, não foi atendida, né? Então eu não tive isso. Então automaticamente eu não estava atendendo o meu reconhecimento ali. Entendeu a lógica? Então essa é clínica, né, de certa forma, né? Sim, Esse sim, sim. esse ambiente ali não estava me favorecendo o meu reconhecimento profissional, porque eu não estava dentro da área que eu estava querendo atender, os pacientes não estavam ali naquele momento me reconhecendo como aquela profissional da uroginecologia apenas, porque estava chegando de diversas outras áreas, enfim. Então aquilo para mim não estava sendo satisfatório. Enfim, a gente vai É, continuar a conversa e aí vai entender outras questões do como fazer para acho que esse daí é um ponto de você visualizar o reconhecimento, qual é o mínimo do reconhecimento, né? a É, clareza é e é você visualizar, tipo, qual é aquela situação em que você vê que é o mínimo de reconhecimento. É como se te olhassem como se você fosse só uma peça, sabe? é Sabe aquele filme do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos, em que é isso, justamente uma crítica ao sistema industrial, que na verdade a gente vai pegar a orientação do sistema industrial e trazer para clínicas, e aí as clínicas vão fazer colocar várias várias camas, cadeiras, várias várias camas e o cadeiras. fisioterapeuta fica robotizado. O fisioterapeuta ele perde o raciocínio clínico e fica aquele movimento técnico, não o técnico científico, que a gente já trouxe em outros conteúdos, né? Não no sentido técnico científico, do conhecimento técnico científico, não. É aqui o que a gente está trazendo é o conceito técnico de robotizado. Eu venho aqui e faço ultrassom, mas o porquê você está fazendo essa ferramenta, tá? Da eletro, não é eletro aqui, Termoterapia. não é termoterapia, meu Deus, a palavra me fugiu agora, mas enfim. Por que você está usando esse instrumento? Por que você está usando o TENS? Não, você vai lá, faz um protocolo que você já nem sabe por que você está fazendo, você simplesmente está aplicando robotizado. Então ali é o tempos modernos de Charlie Chaplin completamente, é aquele técnico ali fazendo. E que, sinceramente, perde o raciocínio clínico, né? E aí é onde a gente entra, cara, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Perde o propósito. Esse é onde entra a importância do reconhecimento, né? Por que ele é importante? É onde você coloca o raciocínio clínico, que é o que a gente aqui na FIP fala muito sobre Exato. avaliação. Porra, entenda da avaliação da saúde, Biopsicossocial. biopsicossocial. Então você tem que entender dessa forma do teu paciente para poder realmente você tratar. Sim. Aí isso daí, muitas vezes eu gosto muito do Na exemplo verdade, assim. deixa eu até contextualizar. Na verdade, eu sempre falo o seguinte: se você quer atender a pessoa idosa, se você quer de fato tratar dentro da fisioterapia com o raciocínio clínico da gerontologia, é importante que você, para contextualizar essa questão do raciocínio clínico, você tem que entender dentro do seguinte: precisa entender o processo do envelhecimento, precisa você entender as síndromes geriátricas e aí fazer uma boa avaliação, avaliação multidimensional. Você tendo essa tríade, aí você consegue formular o seu raciocínio clínico, tá? Lógico que o raciocínio clínico ele também é pautado dentro das bases de evidências científicas. Que bases de evidências científicas são essas que você está falando, Renata? Base de evidência científica é artigo científico mesmo. É você, cara, surgiu aqui um paciente dentro da sua especialidade, do que você gosta de tratar, bem, enfim. Aí surgiu um paciente com
enfim, uma condição clínica. E aí você está com um pouco de dúvida, vai lá, faz uma pesquisa, procura um guideline mais atualizado, procura, enfim, um artigo científico, uma meta-análise confiável, uma revista com um nível de evidência bacana, né? Enfim. E aí você vai, pesquisa, faz é só uma revisada, né? Para você ver se tá os seus protocolos de tratamento estão atualizados, e aí pronto. Mas aí você conhecendo o processo do envelhecimento, o que é normal, o que não é, as síndromes geriátricas, quais são a bola de neve, né? Negativa aí que pode acontecer no sistema de saúde dessa pessoa por conta desse processo do envelhecimento, e fazendo com todo respeito, perdão da palavra, mas assim, fazendo uma puta avaliação multidimensional da saúde dessa pessoa, seu raciocínio clínico vai, ó, deslanchar. E você sabe exatamente o que fazer e o que não fazer com seu paciente. Entendeu? Agora, sabe o que é que diferencia, que eu estava pensando? O que é que diferencia... o que é que diferencia justamente aquele Tempos Modernos, que basicamente lá no filme ele é só um martelo, se eu não me engano. Não, ele não é um martelo. Não, o amigo dele é um martelo e ele é aquele negocinho que aperta assim, ó. Que aperta. Enfim, que você recomendação de filme antigo para assistir, Tempos Modernos. Muito bom. Que você é só um martelo ou que você é um ser humano pensante. Porque para fazer tudo isso que você explicou, que é realmente raciocinar, raciocínio clínico, como o nome mesmo já diz, raciocinar, você precisa ser humano, e aí quando você é humano, você passa a ser valorizado. Você não é mais um martelo, digamos assim. E aí, a partir daí, vem um reconhecimento. É um reconhecimento de, pô, ele pensa. Ele não é uma peça, ou ela, no caso, né? Mas ela não é uma peça aqui dentro. Ela pensa. Ela consegue agregar valor. Ou, tem gente que não gosta desse termo, né? Mas, tipo, ela consegue fazer a diferença. Ela consegue resolver um problema. E aí, sabe o que vai acontecer? Aí é onde a gente vai chegar, né? Beleza, aí você pensa nisso, os seus pacientes ali desse ambiente, ele começa a perceber isso, os pacientes começam a te reconhecer. Aí você vai falar assim para mim, tá, Renata, mas o ambiente continua não favorecendo. Ah, sim. E aí foi o que aconteceu comigo. O ambiente continuou não favorecendo, o ambiente ele não facilita, né? E a verdade é essa. O ambiente ele não facilita, porque não são as normas do locais, não são os valores do local. E não significa que o ambiente seja ruim ou, enfim, eu não quero botar aqui em relação ao ambiente ser ruim ou não, cara. Na verdade, são as normas... Não era adequado para você naquele momento. Exato. Não era adequado, não batia com o que eu estava... Exato. Não batia com os meus valores naquele momento de vida, não batia com o que eu estava procurando naquele momento de vida. Entende? Não era o que eu queria. Num determinado momento, eu achei que fosse, mas depois eu vi que não era. E aí entra o X da questão. Quando você sabe com clareza exatamente o que você está buscando de reconhecimento para você, aí você começa a mudar, e aí é onde eu gosto de falar muito. Não espera você ter o paciente ideal para então você mudar a sua abordagem. Aí eu fui falar e acabei não falando exatamente o que eu queria. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte: não espera você ter o paciente ideal para você mudar a sua abordagem, né? Eu só vou poder aplicar essa fisioterapia bacana quando eu tiver um paciente que pague mais. Não. Faça a sua fisioterapia ideal com os pacientes que você tem hoje. Ah, Renata, mas a clínica que eu trabalho, cara, o atendimento é de 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos, que era a realidade que, cara, vamos lá, em 30 em 30 minutos, vamos tentar fazer o que a gente pode fazer. E aí, quando você vê que, cara, não cabe mais, eu não me encaixo mais nisso, beleza, vamos dar um jeito de sair disso daí. Ah, Renata, tá falando aí de um jeito que eu não consigo sair dessa realidade. Calma que a gente ainda vai discutir mais aqui.
Mas eu não cabia mais naquela realidade, não era isso? Uhum. Então, porque eu tive clareza que, maluco, eu não tô cabendo mais aqui. Não tenho condições, eu preciso fazer alguma coisa para eu sair desta porra dessa realidade, não é? Certo. E, ó, o barulhão. E aí eu precisava sair dessa realidade aqui, porque eu não tô cabendo mais nessa bendita aqui, não é? Porque o reconhecimento aqui, por mais que esteja vindo dos pacientes, porque aí vem de paciente, ah, mas esse paciente aqui não é o paciente, perfil de paciente que vai vir para mim, né? Ou seja, não é um perfil de paciente que eu vou conseguir para mim. Tá, ok, beleza. Mas conseguir um reconhecimento, um retorno, um feedback, né? Bacana para mim. Mas o reconhecimento do local eu não consegui. Então, não cabe a mim ficar nesse ambiente. Então, vamos para a próxima etapa. Entendeu? Tá me acompanhando? E Tá. esse daí vai depender muito de coragem, né? Porque Isso daí. envolve uma mudança e toda mudança é para algo novo. Se é para algo novo, é desconhecido. Se é desconhecido, causa medo. Medo, meu Medo? Deus, será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou conseguir me sustentar? Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser feliz? Não, Será que o outro vai ser pior? E aí, enquanto você ficar nesse não, será aqui, e não só o outro vai ser pior. Será que eu vou conseguir algo lá fora? O medo maior era esse. Porque o medo da incerteza é muito grande. Porque aqui é certo. Esse é o pior. Aqui é o certo. Aqui eu tenho. Aqui pelo menos é alguma coisa. Entendeu? e aí é onde entra. Esse é o punk, cara. Aqui pelo menos eu tenho. Aqui pelo menos está seguro. Aqui não é bom, mas eu tenho. Esse era o que mais me segurava, sabe? Então foi punk assim de ficar num lugar, de ir todo dia para um lugar que era odiável, né? Digo, desculpa a palavra, mas cara, tem que ser sincera. A sensação lá dentro não era agradável. Lá dentro, internamente. Não tô falando lá dentro no ambiente. Lá dentro aqui. Eu, Renata. Mas eu, Renata, ir todo dia para um local que aqui dentro eu não gostava, mas é seguro, né? E aí, para ilustrar isso, eu vou deixar esse papo mais espiritual, até porque Eita, ferro. saúde Não, é saúde é biopsicossocial psicossocial e e espiritual. espiritual. Eu vou trazer Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Vai. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe o que significa isso? Ah, Ou você vai para um lado, é. ou você vai para o outro. Mas não fica em cima do muro, não fica morno. Ai, não tá ruim, mas também não tá bom, né? Ai, tá indo. Não, isso está sendo morno. Então, tipo, quando a gente traz aqui o Apocalipse 3, tipo, é para poder ter esse entendimento que, olha, você ficar morno é gostosinho, é zona de conforto, mas ela tem que ser temporária. Você tem que, tipo, dar o próximo passo. E às vezes a gente vai se arriscar, às vezes a gente pode cair, pode ficar frio, depois pode ficar muito quente, e por aí vai. Mas é como diz aqui, melhor seria que você fosse frio ou quente. Entende? Então, essa busca por reconhecimento é importante para você? Olha, eu vou dizer que por, Lógico que é. por sermos humanos, então a gente vai lá para a pirâmide de Maslow. É necessidade básica, que você vai precisar de alimentação, água, moradia, segurança. Aí depois, segundo nível, segurança. Terceiro nível, social. Quarto nível, status. Quinto nível, autorrealização. Você vai querer esse reconhecimento. De alguma forma você vai querer. Então pode ser financeiro no início, porque é o que fica mais fácil da gente visualizar, mas depois pode ser uma coisa de o paciente reconheça, tem a família do paciente, o local onde você trabalha tem esse reconhecimento, porque isso vai fazer da nossa natureza humana. Mas para ir atrás disso daí, aí a gente precisa de coragem para poder
sai de cima do Vai muro. ter que sair de cima do muro de alguma forma, cara, porque ficar num ambiente que você não gosta, não tolera, não te faz bem, mas porque tá se sentindo com medo, realmente não dá. Não vai trazer o reconhecimento. E Vai ser aí vomitado. vai ser vomitado. Olha o problema aí. Jesus, puxou até um apocalipse o negócio. Apocalipse 3. Mas, enfim. E aí. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque esse reconhecimento a gente precisa buscar na base da onde o que a gente precisa, tá? Aí a pirâmide de Maslow fala bastante sobre esse reconhecimento, o que a gente está buscando. Reconhecimento profissional dos pacientes, do local de trabalho, o que você está querendo buscar. Depois vem essa busca do financeiro, né? Ou do financeiro, porque às vezes, na verdade, é um ou outro, ou é um e outro. Como assim? São independentes. São independentes, mas é provável às vezes... que andem juntos, porque normalmente boas empresas em que as pessoas falam... Por exemplo, eu lembro que uma vez eu visitei uma fábrica, que eu estava caminhando com a diretora da fábrica, pela fábrica assim, e ela foi cumprimentando todos os funcionários que estavam. E, tipo, olha o nível de reconhecimento que ela tinha para ir cumprimentando as pessoas, tipo, de chão de fábrica mesmo, e sabendo o nome da pessoa. Oi, fulano, boa tarde, cicrano e tal. O que não é comum O que não naquela é comum, empresa então, que você trabalhava. que não é comum em outras empresas que eu já trabalhei, mas é você ter essa diferença de ambiente de trabalho que normalmente um ambiente desse vai pagar mais para o funcionário. Às vezes não, né? Pode ser que não também, mas enfim, elas são independentes. O reconhecimento profissional, que é o que muitas pessoas gostam de falar assim, no mundo corporativo vai ter mais isso daí, né? Não gosto de tapinha nas costas não, só e tal, eu quero dinheiro no bolso. Ou os benefícios, que muita gente vai, quando vai para o mundo corporativo, vai entrar mais benefício, né? Tipo, eu tenho uma sala, eu tenho um carro de gerente, então esses reconhecimentos eles vão crescendo, ou até bater uma meta, PL, enfim, mas volta para o mundo de fisioterapia aqui para poder... Por que eu disse que às vezes tem um ou outro nesse sentido? É porque é o seguinte, às vezes o reconhecimento profissional que o fisioterapeuta deseja é muito no sentido de, por exemplo, eu desejo que os pacientes me tenham como um top of mind, né? Ou seja, referência que a Renata seja a fisioterapeuta que eu penso logo de início. Se quer trabalhar numa clínica, né? Ou se quer ter um consultório. O meu consultório esteja lá sendo sempre indicado, enfim. Mas às vezes não tem tanto, ou então quer dar palestras, né, nesse sentido. Ou então a pessoa não tem tanto esse foco de palestras, tá? Mas o retorno financeiro de ter um valor de consulta mais alto, tá? Não significa mas eu quero ter um valor de consulta mais alto. Você pode estar aí assistindo o vídeo falando assim, não, Renata, mas eu também quero ter um valor de consulta mais alto. Eu quero cobrar lá, sei lá, 150, 200, 250. Eu quero cobrar isso aí também. E tá tudo bem você também querer cobrar isso. Mas às vezes o valor não, perdão. Mas às vezes a referência para você, o reconhecimento de autoridade ali no sentido de dar palestras, de ter o seu nome, como ter mais pacientes falando sobre você, talvez isso seja mais importante. O valor da sua consulta ser mais alto é uma consequência e não o principal. Quando para outras pessoas seja isso o principal e a palestra ela recuse até. Entendeu? Nesse sentido. É o que é importante para cada um, né? Entendeu? E aí esse importante para cada um vai mudar com o tempo também. Tipo, pode mudar completamente muda com o tempo. Completamente. Imagina você, quando você era recém-formada.
Não, Você palestra de tinha jeito uma nenhum. cabeça, quero dinheiro. Não, acho que Não? mas Porque aí tá procurando os primeiros não, pacientes, primeiro não, emprego, primeiro. dinheiro com certeza eu queria, ponto final. Isso certo. Mas me especializar e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que naquela época falar em público para mim era impossível, mas era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Eu só fui começar a cogitar ali, lembra? Começar a dar palestra, fazer ali aquele movimento todo, quase um pouco antes de, inclusive, da aula. Uhum. Então, eu só fui iniciar esse movimento de começar a dar palestra e tudo mais um pouco antes de, inclusive, dar aula. Foi quando eu fui me familiarizando com o movimento de tá, então agora eu posso dar aula, porque agora eu já quebrei o gelo, entendeu? Mas assim, recém-formada, não, meu amigo, que isso, não, falar em público, não, e não inventa moda não, não inventa moda não. Ou pode ser o próprio reconhecimento do paciente, né? Por exemplo, quem vem com aquele que normalmente as faculdades, muitas faculdades vão estimular isso daí, né? A fisioterapia por amor. E aí vai e Sim, fica naquela coisa de, pô, fisioterapia por amor, eu amo fisioterapia, coraçãozinho e tal, e aí o que é que mais está desejando? É o reconhecimento do paciente. É o paciente chegar e dizer, ai, minha filha, eu tô ótima, pô, tô maravilhosa, porque eu tava rangendo, tava fazendo isso, aquilo, outro, e agora eu estou dando cambalhota, sei lá, alguma coisa assim. tipo isso. Mas, sabe, essa coisa, quem tá nessa coisa de fisioterapia por amor, vai É, buscar esse tipo de reconhecimento do paciente. a melhora ali do Mas paciente pode ser, ou pelo menos ela vê essa melhora, não necessariamente o paciente buscar falar. esse Mas resultado, né? são tipos de reconhecimento diferentes, né, que podem ter. Aí é onde a gente entra em uma polêmica de esse, Quais são esse os. reconhecimento é muito bom, mas aí vai ser polêmico que nem como um reconhecimento de professor. Professor adora dar aula. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Sabe? Sim. Assim. Professor adora dar aula. Aham. E o que que Sim. alimenta o professor? Não é o salário de professor, que, É. tipo, é sabido, digamos assim, né? Porque o professor ganha mal e tal, etc. Não vou entrar no mérito de quem está certo ou errado, Ah, mas vou entrar no dito popular. E aí, normalmente, o que é que justifica o professor aceitar ganhar pouco? É justamente ele ter esse reconhecimento dos alunos, ver o aluno crescendo e tal. sim. Então, meio que ele faz aquilo dali por paixão, por amor, É. etc, etc. Mas tem um outro professor que ganha bem e tal. Não entro nesse mérito, só estou falando justificando um dito popular. Que aí vai repetir a mesma coisa na fisioterapia, que eu estou fazendo por amor e tal. Até que chega no momento de pagar os boletos, ou você está querendo fazer alguma coisa dentro do ambiente de trabalho que você está aí, você é podado, você não consegue subir, e aí das duas, uma. Ou você tenta mudar esse local, até porque você já está dentro, Uhum. que é um desafio, dependendo da posição hierárquica que você esteja, Sim. ou você vai ter que sair desse local. E É. aí você vai para um outro local, você vai criar o teu local. Uma coisa que eu gosto muito na fisioterapia é que é muito fácil você iniciar o teu negócio, o teu empreendimento. Sim. Diferentemente de outras profissões que às vezes você precisa montar uma estrutura para poder iniciar e tal. Na fisioterapia você consegue É. iniciar sozinho ali, cara, vou atendendo domiciliar agora, Sim, captar sim. paciente, fazer atendimento, caixa, e aí você vai. Então, você tem essa possibilidade, mas não é para todo mundo, lógico. Mas para quem Não, tivesse mas aí o essa garra, consultório. Tem que ter a garra, né? o consultório próprio, enfim, ou uma clínica própria, se for chegando nesse ponto. Aí Que pode chegando, ser também. crescendo, vai para a clínica, mas assim, dá para iniciar no domiciliar, depois, se quiser, no consultório, dependendo do público, é claro, né? Porque também a gente tem que pensar que dependendo do público, em especial pessoas idosas, e dependendo mais ainda especificamente do público de pessoas idosas, o domiciliar não abandona a gente, e a gente não deve abandonar o domiciliar também. Na verdade, tem.
tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos. Tem que ter espaço para todas as modalidades. Por quê? Porque vai ter público de todas as modalidades. E querendo ou não, aí é trazendo aqui teoria de economia e tal. Tipo, querendo ou não, existe uma mão invisível no mercado que vai ajustar o preço de oferta e demanda para cada um dos profissionais e para cada um dos clientes. Então, automaticamente, vai ter cliente que não vai ter condições financeiras. E aí vai pedir o do plano de saúde só, e eu só vou para o plano de saúde, ponto. E aí vai ter o outro cliente que, olha, eu tenho condições financeiras, eu quero pagar o melhor que existe, porque, pô, saúde é primeiro lugar. E aí ele vai pagar. E aí você, num jogo de oferta e demanda, até porque teu tempo é limitado, tua agenda, você não tem mais de 24 horas no dia, então você pode escolher quantas horas você vai trabalhar no dia, mas você não tem mais de 24 horas. Então, tipo, o teu tempo é limitado. Então, teu tempo sendo limitado, você vai ter que fazer um ajuste no teu preço também. E aí vem a oferta e demanda. Porque isso daí é o mercado todo trabalhando. Então, tem mercado para todo mundo. A gente só precisa respeitar e aceitar. E aí, quando você está no seu local, que você aceita, aí você tem que se reconhecer. Se não é o local que você quer, que você deseja, vai para o local que você quer, que você deseja, ou transforma esse local de onde você está no que você quer e você deseja. E isso que você falou sobre a mão invisível do mercado, falando a nível de economia, a gente também tem que lembrar que existem os perfis ainda nesse... Smith. A gente tem que lembrar que tem os perfis comportamentais a nível de consumidor, que são que nós, a nível de consumidores, né, a gente tem os perfis comportamentais desses consumidores. Então foi aquilo que você falou. Tem o consumidor que ele vai sempre buscar pelo serviço, produto mais barato. Então é aquele perfil de consumidor que vai falar, olha, eu quero um serviço mais barato, ponto final. Ou não é necessariamente o mais barato, mas ele pode simplesmente falar, cara, eu pago o plano de saúde, então eu já quero usufruir só do plano de saúde. Ponto. Tem um outro perfil de consumidor que ele vai pensar sempre num custo-benefício. Ou seja, ele não necessariamente quer o mais barato, mas ele também não quer o mais caro. Tem um outro perfil de consumidor que ele vai querer o mais top de produto ou serviço, que é o cara, não vou pensar no preço, eu vou pensar no valor. Então, preço é aquilo que a gente paga, valor é aquilo que a gente entrega ou recebe, tá? Então, dentro de um produto ou dentro de um serviço. Então, o que significa isso? E outra coisa, eu, Renata, como consumidora, eu vou flutuar dentro de um perfil de consumidor. Aí o Lucas já tá rindo. A gente já tá rindo por quê? Porque eu posso flutuar dentro de um perfil de consumidora que eu posso buscar um produto, um serviço mais barato. Como assim? Essa caneta aqui. Cara, eu não me importo de usar a caneta mais barata do mercado. Eu posso usar a caneta mais barata, porque para mim caneta não serve, ou melhor, para mim não importa. Eu posso usar a caneta mais barata, porque caneta para mim é irrisório. Então eu posso comprar a mais barata do mercado. Para um outro produto ou para um outro serviço, eu já posso procurar uma coisa custo-benefício. Agora, para uma garrafa térmica, não, para garrafa térmica eu vou ser um perfil de consumidora que eu não quero saber o valor. Eu vou querer a mais cara. Ou seja, eu vou querer, não vou querer saber o valor, não vou querer saber o preço, eu vou só querer saber o valor daquilo que ela entrega. O que eu quero dizer com isso, gente? Significa que, nesse sentido, a gente vai precisar sempre também procurar o nosso paciente que seja um consumidor que esteja dentro daquele consumidor que eu quero alcançar. Se você quer alcançar um consumidor que ele é mais barato, porque eu quero aumentar o número de pacientes, mesmo que paguem menos, mas eu quero um volume maior para eu poder receber
no final um valor maior, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei numa clínica onde eu era estagiária, que eles ganhavam no volume, né? Cobrava-se menos, mas ganhava-se no volume. E tá tudo bem. Qual era o perfil de consumidor que eles arrecadavam ali? O mais barato. E às vezes o custo-benefício. Se você é um profissional que quer o seu reconhecimento financeiro buscando o perfil de consumidor que busca lá o custo-benefício ou aquele consumidor que é o mais, né, O prêmio, né? o premium, digamos assim, vamos nomear como premium, beleza, então vai atrás dessa galera. Então é nesse sentido que você também precisa entender sobre o mercado, até para você buscar esse seu reconhecimento. Mas até para isso precisa ter clareza. Clareza, tudo começa na clareza. É você estudar mais, buscar esse autoconhecimento, fazer mentorias, enfim. Tudo aquilo que a FIP tem. Tudo que a FIP pode oferecer, é verdade. Então, se você não sabe o que é, abaixo desse vídeo vai ter um link para se inscrever. Para você se inscrever na lista de espera. Na lista de espera. E se você gostou desse vídeo, já curte. Se você não gostou, curte também. Não ligo. Curte esse vídeo, compartilha com as tuas amigas fisioterapeutas que estão precisando daquele reconhecimento maior, além da fisioterapia. Até porque a fisioterapia precisa ser mais reconhecida, meu Deus. Não, mas eu acho uma outra coisa, na verdade, é o seguinte. A fisioterapia, um ponto, tá? Para que a gente possa ser também reconhecida, e que a gente está sendo, mas para que a gente possa ser mais reconhecida, é que a gente possa ser mais unida. Esse é o ponto. Cada vez mais, se a gente se unir como colegas, amigos, profissão, tá? A gente une forças justamente para que a gente possa fortalecer a profissão. A gente é uma profissão muito nova, muito jovem ainda. Sim. A gente tem que lembrar disso. Então, a gente precisa se fortalecer como profissão para que a gente possa caminhar juntas, justamente para a gente poder fortalecer esse reconhecimento profissional. E, enfim, e aí a gente vai caminhando nessa trilha, nessa jornada, para a gente poder chegar lá, todo mundo com esse reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro, e seja lá o que cada um estiver buscando. Ok? Então, mais uma vez, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Curta, comente, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!